O ex-banqueiro Daniel Vorcaro busca um novo advogado para apresentar uma terceira proposta de delação premiada à Polícia Federal. Familiares de Vorcaro procuraram bancas de advocacia em Brasília para reforçar a equipe de defesa. A nova estratégia ocorre depois de 2 tentativas de acordo que foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Pessoas próximas ao ex-banqueiro afirmam que novos documentos devem ser apresentados para tentar viabilizar a colaboração. Enquanto isso, a Polícia Federal ainda analisa ao menos 3 celulares de Vorcaro e dezenas de aparelhos apreendidos na Operação Compliance Zero. Os investigadores também examinam milhares de documentos e avaliam que as perícias podem se estender até 2027. Hora de receber nosso time de analistas de política nessa manhã, dando as boas-vindas aqui, primeiramente, para Berenice Leite. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco mais uma vez. Lembrando que a PF apreendeu 8 celulares, 5 já foram periciados total ou parcialmente. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, dos 8 aparelhos de celular apreendidos em pelo menos 3 operações que miravam Daniel Vorcaro, pelo menos 5 já foram analisados. O primeiro, é bem verdade que era o que havia mais conteúdo. Agora, 3 aparelhos ainda precisam ser vistoriados e a expectativa é que isso termine só no ano que vem. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do quanto esse processo ainda é delicado e vai demorar certamente. Agora, as delações também são muito aguardadas. Tivemos informação não só de que Daniel Vorcaro tem a intenção de apresentar uma terceira proposta de colaboração premiada, como também nomes que vão surgindo ao longo do caminho de possíveis advogados que devem assumir essa colaboração. Me chamou bastante atenção, inclusive, essa questão do advogado César Bittencourt, não só por ele ter sido advogado do Mauro Cid no processo do 8 de janeiro, mas também pelo histórico desse criminalista, que à época, na Operação Lava Jato, Daniel, ele teria defendido o presidente Lula publicamente, condenando o método da delação. Ele não aprova, pelo menos naquela época, não aprovava esse tipo de recolha de provas. Então, o César Bittencourt parece que mudou bastante de lá para cá, no passado já ficou mais conhecido justamente por ter salvado, digamos assim, a delação premiada de Mauro Cid. Se bem que podemos dizer que lá no Supremo Tribunal Federal havia também uma disposição por parte principalmente do relator, o ministro Alexandre de Moraes, de que essa delação de Mauro Cid fosse validada. Vamos lembrar, foram mais de 10 depoimentos, mudanças de versões a todo momento, ao que tudo indica, mentiu em algumas delas, mas mesmo assim foi validada. Então, o nome de César Bittencourt é um dos mais cotados nesse momento, pelo menos é o que circula aqui nos bastidores. Os familiares que visitam diariamente ali, sempre que podem, o Daniel Vorcaro, claro, trocam esse tipo de informação com ele, mas a gente nunca vai saber quem é que realmente está visitando o Daniel Vorcaro, Daniel, até porque foi colocado sigilo de 100 anos e nós não vamos saber quem de fato visita o Vorcaro aqui na capital federal, viu? Berenice, sabe o que eu estou pensando aqui enquanto você está falando? Que agora é uma terceira proposta de delação. Está me lembrando muito essa coisa do desenrola do governo Lula. Teve desenrola 1, teve desenrola 2, agora vai ter o desenrola 3. Marcelo Suano, será que o Daniel Vorcaro vai conseguir se desenrolar nesse caso aí, conseguindo que uma proposta de delação premiada seja, enfim, aceita? Desculpa eu estar rindo, mas é engraçado mesmo. Meus cumprimentos a você, Daniel, a Berenice, a todos os colegas que vão compor a mesa em breve. Meus cumprimentos à equipe da Oeste e a todo mundo que nos acompanha. Usar o desenrola é exatamente isso, ou seja, ele vai tentar o terceiro desenrola porque ele sabe que o segundo não deu certo. Isso talvez possa ser utilizado, inclusive, como uma prova de que ele tem envolvimento com o governo Lula, porque até a forma dele se comportar segue a mesma lógica, é o mesmo modo operandi. Agora, fica uma coisa interessante, Daniel. Veja, é importante a gente ter em mente que ele está perdendo o time dele para trazer elementos que possam configurar uma delação premiada concreta, robusta e que possa lhe trazer algum benefício. Porque até então, não me venham dizer que a Polícia Federal não tem elementos suficientes. Tem.
O que precisa na delação premiada é que ela seja voluntária e não por intermédio de uma pressão e que, sendo voluntária, traga elementos que sejam comprobatórios daquilo que a Polícia Federal tem ou traga elementos novos. E esses elementos novos seriam, por exemplo, não é tal personalidade do governo, é o filho dele, está aqui. Não é o filho de tal personalidade, é ele próprio ou a sua esposa, está aqui. Em síntese, é isso que ele precisa trazer. Agora, é curioso porque a gente vê essa estratégia que está sendo utilizada. Me parece que é o ganhar tempo o máximo possível. E não à toa ele foi atrás de um indivíduo que já está escolado nesse tipo de comportamento. Por qual razão? Porque ele defendeu o Mauro Cid. Mauro Cid fez 9 delações. Uma falava de abacate, outra falava de abacaxi, a terceira falava de manga, a quarta falava isso. Até então isso não era complementar, é substituição. Como se o Mauro Cid tivesse com problema de visão e falasse a fruta que eu estou vendo, não, agora que eu bondei o óculos é outra. E ainda assim foi validada essa delação do Mauro Cid. Por qual razão? Porque era interesse daqueles que estão no poder. Agora, a pergunta que faz é, há interesse dos que estão no poder para que o Daniel Vorcaro aceite uma delação dessa natureza do Daniel Vorcaro? Não sei, mas uma coisa para mim tem que ficar muito clara. Está na hora de nós modificarmos a forma como atua a advocacia no Brasil. Tem que dizer de onde vem o dinheiro, se está vinculado, como que foi isso conseguido? Porque se é um dinheiro da criminalidade, então não pode ser utilizado para remunerar regiamente um advogado.